aponta o amor como solução para os problemas atuais. Saiba mais no site www.febnet.org.br. Nosso Lar é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde André Luiz conta a sua experiência após a morte do corpo físico. A coisa mais importante da doutrina é que a vida continua. Ele se depara com uma nova realidade. Como um repórter, registra seus aprendizados, observações e descobertas. É um mundo cheio de vida e atividades, onde espíritos recém-desencarnados passam por estágios de recuperação e de educação espiritual. O livro ajuda porque nós temos que ler, estudar e assimilar. Então, a doutrina nos dá todo esse material para que nós possamos enriquecer. Nosso Lar é um dos 13 volumes da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Memórias de um Suicida é o romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Voltamos para a segunda parte da entrevista sobre Brasil. O nosso convidado é o diretor da Rádio Boa Nova, Jeter Giacomini. Jeter, como é que se deve analisar ou avaliar a importância, a participação dos governantes do ponto de vista espiritual? Todos nós, de alguma maneira, estamos assumindo papéis no contexto social que visam, evidentemente, o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento consciencial. Aqueles que assumem a posição de líderes deveriam estar com essa consciência mais viva do que nunca, porque as responsabilidades são muito grandes. E dentro desse projeto, desse planejamento estratégico, vamos dizer assim, para a nação, lideranças ocupam posição e se espera delas uma atitude coerente e, eu diria, principalmente com a questão de servir ao próximo. Talvez o político é aquele que deveria ter essa questão de servir ao próximo de uma maneira muito séria em sua vida. É um compromisso que ele deveria lembrar-se todos os dias. E normalmente não é isso que passa para a opinião pública. E não é o que se vê na prática também? Lamentavelmente, não. Até porque eu diria que isso não é uma generalidade, mas aqueles também que procuram primar por uma atitude mais ética, eles muitas vezes se sentem até um tanto quanto enojados com essa coisa. Então, acabam se afastando, por exemplo, da vida pública. Sim, eu conheço políticos que não eram espíritas, mas uma consciência ética, essa consciência de servir tão séria, que ele não suportou esse jogo. Quando você fala que nós temos todos nós, governantes ou não, temos um compromisso do ponto de vista espiritual, quando tomamos as nossas atitudes, também, por exemplo, erramos, entre aspas, quando, no momento do voto, pensamos apenas e tão somente no que nós, individualmente, ou a família, poderemos ganhar, dando aquele voto, e não pensamos coletivamente? Então, nós devemos, nas nossas opções políticas, pensar sim nos nossos direitos, naquilo que nos interessa, mas o espaço político, o espaço da sociedade, a atuação de todos nós, pressupõe justamente isso, uma convivência com a diferença, com a alteridade. Então nós precisamos, nas nossas opções políticas, contemplar também o outro, porque uma proposta que seja interessante só para mim, ou para poucos, para pequenos grupos, isso não é o ideal. Nós precisamos, na questão política, pensarmos mais uns nos outros. Jeter, muito obrigada pela sua entrevista, por essa conversa sobre o Brasil. Eu que agradeço, Cláudio.
povos, a atração dos espíritos é determinada pelos costumes, pelos hábitos, pelo caráter dominante e pelas leis. Sobretudo as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, os bons espíritos ficam em minoria e os maus paralisam as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto da nação. É por isso que, se estudando os costumes dos povos, facilmente se forma a ideia da população oculta, que se direciona aos atos e o modo de pensar da multidão. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente se assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo também se exaure. Não foi isso que vimos acontecer com os grandes impérios desde a antiguidade? Aqueles povos cujas leis egoístas impedem o progresso das luzes e da caridade, morrem. Isso porque a luz elimina as trevas e a caridade elimina o egoísmo. Mas para os povos que vivem para a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, estes viverão e servirão de farol aos outros povos. Esta é a visão espírita sobre as nações. Uma visão que analisa a realidade à luz da lógica e que prevê um futuro melhor, porque é baseado no progresso intelectual e principalmente moral. O Espiritismo ensina que quando a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos o fazem hoje. Para aprofundar seus conhecimentos sobre este assunto, nós recomendamos o Livro dos Espíritos. Leia o capítulo sobre a Lei do Progresso. E para saber mais sobre o Brasil, leia Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesse livro, psicografado pelo médium Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos fala sobre a missão espiritual do Brasil. Mas atenção, essa missão representa um compromisso espiritual e não deve ser interpretada como se o país fosse privilegiado em detrimento de outras nações. Boa leitura. Desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o trovo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alceia e se ufana, disputando poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo em láureas de esperança o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Cinquenta anos depois, se passa no século II e conta a história de um ex-senador romano que reencarna como escravo para aprender a sublime lição da humildade. Esse é mais um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Solicite seu exemplar escrevendo para vendas@febrasil.org.br. Paulo e Estevão, livro que conta episódios do cristianismo primitivo, foi relançado pela Federação Espírita Brasileira. O romance é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier na década de 40. Para reservar seu exemplar, entre no site www.febnet.org.br. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia.
Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Olá, essa semana o Antônio Jordano nos encaminhou uma pergunta muito interessante. Ele nos pergunta da possibilidade de o espírito que vai reencarnar, bem antes de a mãe estar grávida, se é possível percebê-lo aproximando-se do perispírito da mãe. Antônio, na verdade, quando o espírito está se preparando para a reencarnação, existe sim a possibilidade de ele estar próximo da mãe que o receberá no processo reencarnatório. E é possível mesmo que alguns médiuns detectem e registrem a presença desse espírito sem que, no entanto, ele já esteja vinculado ao perispírito da mãe. Esse é um processo natural e caracteriza a fase de preparação no processo reencarnatório. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos, podemos dizer, são todos aqueles que estão presentes na nossa vida e que, por uma razão ou por outra, não se tornam tão ostensivos. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos relata exatamente isso. E nesta passagem, Allan Kardec, de forma muito poética, ele nos dá um exemplo de uma mulher rica, uma mulher da sociedade, e que pega a sua filha e entra na sua carruagem. Lá é um verdadeiro manancial de víveres, de roupas, e ela procura uma família. E esta família, pelo que o texto nos apresenta, tem o seu chefe hospitalizado, provavelmente, problemas sérios de saúde. Ela então vai e Kardec nos diz, ao entrar profissionais da mendicância. Então ela vai, conversa com um, trata bem o outro, dá o atendimento material, dá aquilo que é mais ainda, que é o amor, a fraternidade, a solidariedade. Não satisfeita com aquilo, ela volta e vai ao hospital para dar notícias ao pai, a fim de tranquilizá-lo também. Mais adiante, Kardec nos diz que a filhinha dela, que a acompanhava nessas atividades de assistência aos infortúnios ocultos, lhe externa a necessidade de querer ajudar. E a mãe diz, mas o que é que você tem? Você me ajuda a distribuir, isto é bom, mas é necessário que você faça algo mais. Aprenda a costurar para essas crianças. E aí então, o que ocorre é que ela estimula, através do seu exemplo, aquilo que nós chamaríamos de educação moral pela vivência, a educação moral pela atividade concreta. Nesse momento, então, Kardec chega ao fim do texto nos dizendo que um belo dia, alguma daquelas protegidas dessa mulher chega até sua casa, sem saber, oferecendo provavelmente alguma coisa, panos, para que ela pudesse comprar. Ela reconhece aquele reconhecimento mútuo, mas a dama pede que ela silencie. E Kardec conclui de forma poética e sintética, assim também falava Jesus, assim também agia Jesus. Então, é um convite a essa capacidade de amar, ao chamado amor-cuidado, à solidariedade, enfim, ao nos colocarmos como melhores leitores da nossa vida e da vida do nosso próximo. O Terceira Revelação de hoje está no fim. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para nós. O endereço é tv@febnet.org.br. Muita paz e até a próxima semana.